Olá, olá! Antes de começar o meu segundo vídeo, queria só agradecer mesmo de coração todo o feedback e as mensagens que vocês me enviaram por causa do primeiro vídeo que eu publiquei. Eu não estava de todo à espera do vídeo ter tido tanto impacto e ter tido tanta gente a ver e a gostar, e por isso eu agradeço de coração. Posto isto, vamos para o vídeo. Bem, dado que no decorrer da publicação do primeiro vídeo eu recebi tanto feedback e tantas mensagens de pessoas de faixas etárias tão distintas, eu achei pertinente falar e partilhar com vocês o que tem sido a minha vida desde que eu sou uma adolescente até agora e como é que eu tenho lidado com as minhas ansiedades. Então, quando eu era uma adolescente e tinha os meus 15, 16 anos, a minha grande ansiedade, ou o meu grande motivo de estar assim mais instável era ter as melhores notas possíveis, porque eu queria muito entrar para a faculdade. Então eu estudava muito, fazia muitos exercícios de matemática e pessoalmente eu gostava muito de fazer exercícios de matemática, era assim desafiante. E para além disso, assim, num contexto mais social, eu queria muito ser incluída, queria muito ser aceite entre o meu grupo de amigos e eu era muito insegura, achava que não era tão bonita como as minhas amigas ou que não era tão interessante, e eu era mesmo um poço de inseguranças como uma adolescente. Eu, às vezes, nem conseguia responder às mensagens pela minha cabeça. Eu mandava mensagem às minhas amigas a dizer: o que é que eu respondo a isto? Porque esse era o meu nível de insegurança. Mas o que eu quero dizer com esta partilha das minhas inseguranças quando eu era uma pequena adolescente é que é normal. E eu acredito que grande parte dos adolescentes na minha altura, e todos os adolescentes de sempre, passam por fases semelhantes, porque é uma altura que nos estamos a descobrir. Há imensas mudanças a nível psicológico, a nível físico nos nossos corpos, e nós não sabemos bem quem somos, então todos os outros parecem melhor do que aquilo que nós somos. Mas não quero dizer que isso são coisas que passam, porque à medida que fui crescendo, nesta altura o que eu fiz foi genuinamente interessar-me por coisas que eu gostava. Então o que eu fiz foi começar a perceber o que é que me deixava muito curiosa, o que é que eu queria saber sempre mais. Então eu passava muito do meu tempo a ouvir música sem fim, a ver filmes sem fim e a ler livros sem fim. E desta forma fui criando, de certa forma, uma personalidade que me deu mais segurança naquilo que eu era, e não olhar só para os outros como melhores do que eu, apenas diferentes. E assim fui andando e as coisas foram melhorando sempre um bocadinho mais, à medida que o tempo foi passando. Fui tendo mais certeza daquilo que eu era e daquilo que eu gostava. E chega mais ou menos à altura do fim de secundário, que para mim eu tinha uma grande expectativa, porque, como eu referi, eu queria muito entrar na universidade, porque achava que a minha entrada na universidade ia ser aquele momento em que eu ia viver imensas coisas diferentes, ia conhecer imensas pessoas, eu ia ser tipo mega feliz. E não aconteceu isso, porque eu queria ter entrado numa universidade que não foi a que eu entrei. Então eu comecei logo com o pé esquerdo, digamos assim. E então lá está, como sempre, quando se cria expectativas e elas são defaldadas, as coisas não correm muito bem. E eu não era e nem sou uma pessoa super extrovertida e é difícil para mim conhecer novas pessoas. E então eu dei por mim numa cidade nova, numa escola nova e num sítio onde eu não queria estar. E foi muito difícil para a minha integração. Eu fui à praxe, não gostei da praxe e mais difícil ainda ficou a integração. E então eu ficava sempre muito tempo fechada em casa a fazer as minhas coisas, o que não era mau, porque eu sempre gostei muito de estar sozinha e estar a fazer as minhas coisas. Só que comecei a achar que não estava a viver aquele momento no potencial total, ou seja, eu sentia que havia muitas coisas que eu podia estar a fazer até para me desenvolver como pessoa que não estava a fazer por não me conseguir integrar e achar que a culpa era dos outros porque eu não fui integrada e a universidade está a ser terrível.
E uma das coisas que eu não percebi que me fez bem, mas que me fez muito bem, foi que eu escrevia muito. Então, eu sabia que não estava bem, mas eu sabia aquilo que queria ser. Então, eu tinha os meus diários que eu escrevia. E eu quero ser uma mulher forte e independente, eu quero ter confiança, eu quero fazer coisas interessantes. Eu fazia assim muito este tipo de escrita e despejava muito os meus pensamentos para o papel. E eu sinto mesmo que foi isso que depois me levou a uma fase mesmo muito boa na minha vida, enquanto eu estava na faculdade, na licenciatura, que foi quando me envolvi numa associação jovem, que é a ISEG. Foi uma experiência fantástica, tipo, pesquisem o que é a ISEG, porque é fantástico e acho que toda a gente está na faculdade, se tiver a oportunidade, devia participar. E o facto de eu me ter integrado neste projeto fez com que eu me começasse a dar tipo, muito bem com as pessoas da minha turma e conheci imensas pessoas e de repente eu nem sequer tinha coragem de fazer apresentações para a minha turma sem ter tipo ataques de pânico, e com esta associação e a minha participação nela tive que fazer imensas palestras, tive que falar para muitas pessoas e tipo deixei de ter esse medo, essa ansiedade, e foi uma experiência fantástica. Eu cresci mesmo muito, deu muita confiança, porque foi do género, eu consigo, e isso deu-me confiança para tudo basicamente, e trouxe-me coisas mesmo muito boas. Então, no fim, nos meus 3 anos de licenciatura, em que o primeiro ano foi tipo muito mau, cheio de breakdowns, cheguei ao fim tão contente porque consegui superar aquela fase inicial e fazer disso uma coisa mesmo muito boa, e foi assim. Então adorei essa fase da minha vida, conheci muitas pessoas e cresci muito como indivíduo. Finalizada a licenciatura, foi assim um bocadinho agridoce porque voltei para casa e entrei num mestrado na faculdade que sempre quis estudar e não tinha conseguido na licenciatura, então foi assim um mega momento de felicidade. E agora estou no meu 2º ano de mestrado, estou a fazer o meu estágio curricular para fazer a minha dissertação. E agora, tipo, nesta fase da minha vida sinto muita ansiedade também. Basicamente porque tenho muito medo de falhar, de estar a fazer esta questão toda do estágio e de não conseguir fazer as coisas que me são propostas. Eu às vezes chego mesmo a duvidar da minha inteligência, e acho que isso é uma coisa bastante comum para pessoas que têm ansiedades como eu. E lá está, como eu falei no vídeo anterior, com esta questão da quarentena eu pensei muito sobre essa questão de ter estas ansiedades todas que me deixam mesmo muito imóvel, e a chorar sem fim. E eu percebi, mas de onde é que isto vem, não é? Estas ansiedades e estes sentimentos negativos têm que vir de algum lado. E então eu tenho percebido que vem de um lugar claramente de insegurança e de falta de aceitação, ou seja, eu sou muito exigente comigo, eu não me permito falhar, porque, lá está, não sei porquê, porém é uma coisa completamente irreal, porque, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Quando uma criança começa a andar, ninguém espera que essa criança saiba andar logo à primeira tentativa. Porém, nós não temos essa aceitação connosco mesmos, ou seja, nós começamos a fazer uma coisa, nós queremos fazê-la bem logo à primeira, o que é muito irreal, a não ser que tu sejas super dotado, isso é muito pouco provável de acontecer. E eu sinto que estas minhas ansiedades vêm dessa falta de aceitação, ou seja, eu sou muito exigente, eu quero fazer logo tudo bem à primeira. Mulheres. E essa pressão obviamente que não é saudável, porque não vou dizer que vou fazer uma coisa nova e vou fazer por errar, obviamente que não, vou dar o meu melhor, mas tenho que perceber que é normal falhar, porque tu nunca fizeste essa cena antes. E por perceber como é que o meu cérebro funciona e como me deixa imóvel quando me encontro perante situações diversas,
o que eu faço é coisas simples, não digo que funcione com toda a gente, mas comigo acalmo muito quando estou assim mais nervosa, que é caminhar, tipo, sair de casa e caminhar por aí sozinha com os fones ou sem fones, tipo, só caminhar porque nos dá, a mim pelo menos, uma sensação de espaço e dimensão. Então parece que o teu problema é muito pequeno considerado tudo aquilo que existe à tua volta. Caminhar ou fazer exercício físico a mim ajuda muito a ficar mais calma e a pôr as coisas em perspectiva. Depois também faço muita reflexão, ou seja, eu paro muito para pensar, género, para perceber o meu padrão de pensamentos, ou seja, eu começo a pensar isto e acabo a sentir isto. Ok, então já sei que a próxima vez que começar a pensar isto tenho que alterar este padrão de pensamento para não acabar com uma crise de ansiedade. Então é assim um trabalho muito, muito interno, nós temos que ser muito pacientes connosco mesmas, I guess. Porque temos mesmo que ter esta clareza mental. O que eu quero dizer também é que quando vocês estão a sentir uma ansiedade, vocês não devem abafar a ansiedade e ignorá-la, porque isso só é pior. Vocês têm que a sentir, deitar as coisas cá para fora. Se tiverem que chorar durante meia hora, chorem, porque chorar também liberta. Mas também têm que perceber, ok, esta ansiedade existe, eu não a estou a ignorar, porque é que ela existe? E o que é que eu posso fazer para controlá-la de alguma forma sem a ignorar? Porque, lá está, no fundo, nós termos ansiedades, e tem sido uma coisa que eu tenho percebido, resume-se a nós estar a viver no futuro, ou seja, nós estamos aqui, agora, e estamos a pensar no que vai acontecer amanhã, ou no que hipoteticamente pode acontecer amanhã, e já estamos a criar um cenário terrível, apocalíptico. E é por isso que ficamos ansiosos. E isso acaba por fazer com que nós não vivamos o presente, nem o futuro, porque nós vivemos tipo a flutuar algures nesses dois pontos. E tem sido também uma coisa que eu tenho percebido em mim, que é eu não sei estar presente. Ou seja, se eu sei que amanhã vou ter uma reunião muito importante, por exemplo, e se por acaso eu hoje tenho um jantar com a minha família, eu vou estar no jantar da família completamente calada a pensar: meu Deus, eu tenho a reunião amanhã, eu não posso esquecer de dizer isto, nem dizer isto, e fazer aquilo, e o que é que será que vai acontecer? E eu estou tipo em todo lado, menos no momento onde devo estar, que é aproveitar o momento com a minha família, por exemplo. E então o que basicamente há necessidade de acontecer quando estamos nesses momentos de ansiedade é voltar ao momento presente. Como é que eu faço isso? Respirar. Tipo. Porque respirar muito fundo também para oxigenar o cérebro, para ele perceber que está a viver no agora e não está a viver a reunião da manhã. E isso ajuda muito a recentrar e a perceber, ok, vais ter essa reunião amanhã, agora estás a ter este momento, aproveita este momento, porque até te vai dar força para teres um melhor desempenho amanhã. E lá está, não é todo um processo, não tem sido um processo fácil, porém é um processo relativamente simples, porque eu já sei assim, algumas coisinhas que me ajudam a ficar mais calma e a não abafar a ansiedade, mas sim a percebê-la e trabalhar a partir dela. E acho que se há alguma coisa que eu posso partilhar com vocês e que faça algum sentido é que temos que aceitar que desafios e coisas novas e coisas assustadoras vão acontecer sempre ao longo da nossa vida, tipo, vão existir sempre. E nós temos duas opções, ou continuamos a ter estas ansiedades sempre a ficar imóveis e sem saber o que fazer, ou criamos uma série de ferramentas mentais que nos ajudem a lidar com essas ansiedades de alguma forma. E neste vídeo eu partilho com vocês aquilo que tem funcionado para mim, que é a questão de fazer exercício, de caminhar, de respirar assim muito fundo, de perceber como é que os meus pensamentos fluem, porque eu sei que é isso que me vai ajudar a continuar a enfrentar estes novos desafios que vão aparecendo, com ansiedades cada vez menores.
E no fundo, se dá para tirar assim alguma conclusão desta partilha toda, é que à medida que vamos ter mais confiança, as nossas ansiedades vão diminuindo, porque vai haver um histórico de conquista, ou seja, nós vamos olhar para trás e perceber, fogo, mas eu já fiz isto e isto e consegui, por isso daqui para a frente eu também vou conseguir. Então, termina assim a minha partilha, espero que não tenha sido muito maçadora. Espero que vocês se identifiquem de alguma forma e percebam que é normal sentirem o que sentem. As meninas adolescentes que me estão a ver, é normal sentirem essa insegurança e sentirem que a vossa amiga é melhor que vocês, porque vocês estão num processo de descoberta ainda, então invistam nessa questão de perceberem quem vocês são e o que é que vocês gostam e até ajudem as vossas amigas a fazer o mesmo. E para o resto das pessoas que estão numa faixa etária mais idêntica à minha, também percebam que não estão sozinhas nessas pressões todas e nessas ansiedades todas, que é começar uma vida, porque nós basicamente somos uns jovens adultos e estamos a perceber como é que se faz todo este processo de ser um adulto. Por isso é normal. E espero que tenham gostado e vemo-nos em breve. Obrigada! Beijinho!